Olá pessoal, tudo na paz, tudo na tranquilidade? Isso é importante. Vamos lá, estamos começando agora, iniciando a aula de número 17, História. Correção das atividades que foram deixadas na aula anterior. Correto? Os exercícios aí deixados na aula 16, sobre fenícios e hebreus. Perguntas bastante simples, bastante lúdicas, para que a gente possa ter uma resposta fácil que vai nos ajudar a responder as perguntas mais difíceis. Então, um exercício super tranquilo, um exercício super fácil e da mesma forma nos ajuda a compreender melhor as questões posteriores. Então, vamos lá. Com base no que aprendemos, responda as perguntas abaixo e entregue no horário determinado. É claro, é fundamental a gente entregar as atividades no horário sempre que foi determinado. Vamos lá. Número 1. Qual a diferença entre monoteísmo e politeísmo? Existe alguma diferença, pessoal? É claro, nós já falamos até sobre essa questão acima aí. Monoteísmo é a crença em apenas um Deus. Daí, monoteísmo. A crença em apenas um Deus. E politeísmo é a crença em vários deuses, não só dois. Pode ser 2, 3, 4, 5, 20, 1000. Então são vários deuses. Se não for um Deus, a partir de um é politeísmo. Um Deus, monoteísmo. 2 em diante, politeísmo. Certo? Bem tranquila essa questão número 1 aí. Número 2. Em quais fases podemos dividir a trajetória, faltou acento aí, a trajetória dos hebreus? Como se divide a trajetória dos hebreus? Lembra que nós falamos? Para ficar mais fácil de estudar a história dos hebreus, dividimos aí em 3 fases. A fase dos patriarcas, a fase dos juízes e a fase da monarquia. A fase dos patriarcas foi liderada aí por Abraão, quando recebe o chamado de Yahvé, e ele começa então a edificar aí o monoteísmo, onde ele convence todas as tribos hebraicas para começar a seguir o Deus Yahvé. Então começa o monoteísmo aí nessa fase dos patriarcas. Podemos destacar aí Abraão, Jacó, Moisés, enfim. Vamos passar para a segunda fase, a fase dos juízes. Lembra que juízes eram os guerreiros, os líderes militares? Dentre eles aí podemos destacar Sansão, Jefé, Samuel, tudo foi entre o século 13 e o século 12 a.C. E a última fase, a fase mais próspera deles, foi a fase da monarquia, onde temos aí os reis famosos, Saul, Davi, Salomão, tudo reis hebreus que lutaram contra os israelitas, judeus israelitas, lutaram contra os palestinos, certo? Contra os filisteus da Palestina. Nessa fase aí que ocorre aquela luta entre Davi e Golias, Davi, líder dos hebreus, e Golias, aí, líder dos filisteus, um pouco antes, no início dessa fase da monarquia. Então vamos aí bem tranquilo a segunda questão. A terceira. Quem foi Abraão? Essa questão também é muito fácil. Abraão foi um patriarca, que recebeu o chamado de Yahvé para que pudesse criar, aí, edificar, o monoteísmo, tirando os hebreus aí dessa questão da fé em vários deuses. Criar fé apenas em um Deus. E começa aí o monoteísmo, que vai dar origem à religião do judaísmo, que depois vai dar origem ao cristianismo. Mas então ele é um dos pioneiros nesse sentido. Número 4. 1 já foi, 2 já foi, 3, 4. O que era a Terra Prometida? A Terra Prometida era a Palestina, uma terra prometida por Yahvé ao povo hebreu. Certo? Fica no atual Líbano. Hoje Israel. Então, a terra prometida é resposta simples. A terra na qual Yahvé prometeu aos hebreus. Certo? Número 5. Cite 3 juízes hebraicos. Número 5.
3 juízes hebraicos. Podemos destacar aí os juízes, que são os líderes militares, os 3 principais que lutaram contra os filisteus. Temos aí Sansão, que é conhecido na Bíblia e no Torá pela sua força no cabelo, né? Reza a lenda aí que ele tinha força muito forte no cabelo e a partir daí ele tornou-se um grande líder militar. Então temos Sansão, temos Jefé e temos Samuel. 3 principais líderes aí dos juízes. Opa, vamos aqui. Agora, cite 3 reis hebraicos. Até falei anteriormente. 3 reis hebraicos. Podemos destacar Saul, podemos destacar Davi, esse mesmo que quando novo matou Golias, e podemos destacar Salomão, que foi conhecido pela sua grande sabedoria. Então temos aí Saul, Davi e Salomão. Qual foi... número 7 agora. Qual foi o rei hebreu mais próspero, que trouxe maior prosperidade para o povo hebreu? Qual foi o maior rei desses aí? Pessoal, o maior rei que trouxe maior prosperidade foi Salomão, porque ele consegue, através da sua sabedoria, elaborar uma forma que o povo cresça bastante, tenha bastante alimentação, tenha uma vida muito confortável. Foi o período melhor do povo hebreu. Até hoje o povo hebreu ainda tem, os judeus, né, têm a saudade desse período áureo, o melhor período que os hebreus viveram, um período de prosperidade muito grande. Foi nesse período que Salomão também constrói o templo de Salomão para guardar a Arca da Aliança. Já falei no vídeo anterior onde estaria o resto dos 10 mandamentos. Nesse período aí que ele desenvolveu o comércio, o ouro, enfim. Então, resposta, Salomão. Número 8. Após a morte de Salomão, como foi dividida a Palestina? A terra prometida aí. Como é que ela foi dividida, a Palestina? Foi dividida em 2 fases, porque com a morte de Salomão, as tribos hebraicas começaram a entrar em conflito entre si. E nesse conflito surgiu essa cisão, essa divisão. Foi dividido entre reino de Israel e reino de Judá. Repetindo, reino de Israel e reino de Judá. Mais para frente, devido a essa separação aí, ficou mais favorável eles serem atacados e vencidos. Foi o que aconteceu. O reino de Israel foi dominado pelos assírios e o reino de Judá dominado pelos caldeus babilônios. Isto aí. Então vamos lá, próxima, número 9. O que foi a diáspora grega? O que foi a diáspora grega? Primeira, grega? Opa, tá errado aí, hein? Tem um erro aí, ó. Não é diáspora grega, é diáspora judaica. Tem que fazer a correção aí, ó. Quem ficou na dúvida, essa aí, ó, está errada a pergunta. A pergunta é, o que foi a diáspora judaica? Certo? A diáspora judaica, diáspora quer dizer dispersão. Foi a dispersão dos judeus pelo mundo no ano 70. Quando Roma invade a Terra Prometida, invade a Palestina, destrói os templos, massacra os hebreus. Então eles se espalham pelo mundo. Isso aí foi no ano 70 do século I do nosso calendário atual. Certo? Então me perdoe aí, faça a correção. Ó. Essa número 9 aí, o que foi a diáspora judaica? Diáspora grega a gente vai aprender mais para frente. Então, façam a correção na número 9. A pergunta está errada. Mas a resposta é a dispersão dos judeus pelo mundo. Número 10. Qual a localização atual do território dos fenícios? Então, aí, pessoal, na 10 já estamos passando para a história dos fenícios. Certo? Que são os cananeus, como os gregos chamam de fenícios. Número 10. Qual a localização atual do território dos fenícios? Pessoal, a localização atual é no Líbano. É no norte da Palestina, na região do atual Líbano. Falei isso nos vídeos anteriores. Número 11. 10 está resolvido. Número 11. Como era baseada
Como era baseada a economia dos fenícios? Como é que era, pessoal? A economia dele era baseada de que forma? Qual era o pedestal da economia deles? Como nós falamos no vídeo anterior e também está no livro, era baseada no comércio marítimo, porque eles estavam numa região que ao sul, as costas tinha montanhas e à frente tinha o mar. Então eles aproveitaram o mar e começaram a vender uma série de artefatos para subsidiar a sua economia. Então a resposta aí, a economia era comercial marítima ou comércio marítimo. Assim que se baseava a economia dos cananeus, no caso dos fenícios. Número 12. Como era a política dos fenícios? Como era a política dos fenícios? Temos aí, por exemplo, no Brasil hoje temos uma democracia. O povo tem poder. Tem também a teocracia, onde acredita-se no poder religioso. E qual é a política dos fenícios? Pessoal, também falei na aula anterior, os fenícios têm a política chamada talassocracia. O que é uma talassocracia? É o governo que quem vai governar são os grandes comerciantes. Como nós falamos, eles são bons comerciantes e apenas os grandes comerciantes vão gerir essa política dos fenícios. Por isso, uma talassocracia. Resposta política, talassocracia. Número 13. 11, 12, 13. Qual era a religião dos fenícios? E qual era seu principal deus? Nessa pergunta número 13, temos aí duas perguntas em uma. Só que a primeira parte já ajuda. Qual era a religião dos fenícios? Era o quê? Monoteísta? Politeísta? Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Mesmo porque, como eles eram comerciantes, eles entravam em contato com vários outros povos. Então eles não poderiam ser intolerantes. Então eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses e eram altamente tolerantes. Então, devido a esse contato com outros povos. Então a primeira parte aí, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Aí vem na frente, e qual o seu principal deus? De todos os deuses que eles têm, que eles cultuam, né? De maior destaque é o deus Baal. Baal, B-A-A-L, o deus das alturas, deus das tempestades e dos raios. Certo? Então a resposta vai ser politeístas e o principal deus, Baal. Número 14 e última. Qual o principal legado deixado pelos fenícios? Qual foi o seu principal legado? O que eles deixaram de bom? O que eles deixaram de agradável? O que eles deixaram de importante para nós hoje? Pessoal, deixaram uma série de artefatos, né, de artesanato, né, importantes, mas a coisa mais importante foi o alfabeto fonético. Eles vão criar um alfabeto muito mais simples que aquele alfabeto utilizado no Egito Antigo, que aquele alfabeto utilizado pelos povos da Mesopotâmia, que era aquele alfabeto pictográfico, que você tinha que pegar vários símbolos para escrever uma palavra. Por exemplo, se você fosse escrever trigo, olha como é fácil, trigo, né? Os fonemas são bem mais fáceis, trigo, do que se você pegar símbolos. Pega uma águia, um arroz, um negocinho, então vai ficar muito maior se você for escrever trigo de forma pictográfica ou na escrita de hieróglifos. Igual história. Se você pegar apenas os fonemas, fica bem mais fácil. História. Bem mais curto. Se você escrever a mesma palavra com escrita pictográfica, é uma série imensa de símbolos.
Mas por que eles vão inventar a escrita? Por qual motivo eles vão inventar esse alfabeto fonético? Por qual motivo eles vão inventar o primeiro alfabeto fonético? Pessoal, como nós falamos, eles são comerciantes. E comerciantes, se lida com muitas pessoas e não pode ficar perdendo tempo registrando com muito trabalho o que eles estão vendendo. Por exemplo, vão passar para um povo lá na cidade de Cartago, vão vender lá cereais ou vão vender murex. Então eles vão escrever isso, não pode ficar perdendo muito tempo escrevendo, eles têm que simplificar a escrita. Por isso que eles inventam o primeiro alfabeto fonético, para simplificar as transações comerciais. Correto? Então o objetivo principal é simplificar as suas transações comerciais. Que com as 22 letras fica bem mais fácil. Então esse é um dos principais legados deixados aí pelos fenícios. Então com isso, pessoal, a gente matou aí essas questões. Só repetindo, número 1, qual a diferença entre monoteísmo e politeísmo? Resolvido. Número 2, em quais fases podemos dividir a trajetória dos hebreus? Também está resolvido. Apenas tem um erro de português ali, a trajetória tem acento. Por favor, faça a correção. Também foi resolvido. Quem foi Abraão? Também resolvemos. O que era a terra prometida? Também resolvemos, fizemos. Número 5, cite 3 juízes hebraicos, resolvemos. Número 6, cite 3 reis hebraicos, também resolvemos. Número 7, qual foi o rei hebreu mais próspero? Também falamos. Número 8, após a morte de Salomão, como foi dividida a Palestina? Também falamos. Número 9, o que foi a diáspora grega? Está escrito errado aí, tá? Faça a correção, por favor. Diáspora judaica. Também falamos. Número 10. Qual a localização atual do território dos fenícios? Também falamos. Número 11. Como era baseada a economia dos fenícios? Também falamos. Número 12. Como era a política dos fenícios? Uma talassocracia? Também falamos. Como era a religião dos fenícios? Politeísta. E qual o seu principal deus? Baal? Também falamos. E a última aí, qual o principal legado deixado pelos fenícios? O alfabeto fonético, também falamos. Só fiz essa revisão aí porque eu poderia ter pulado algum item, que a imagem não está muito boa aqui. Mas então fechamos aí a aula 17 com essa revisão e com essa correção das atividades da aula 16. Forte abraço e nas próximas aulas temos mais exercícios e mais atividades. Façam, não deixem de fazer, mandem para mim pela plataforma Google Glassroom, se possível, porque mandando por lá fica muito melhor para registrar e pontuar. Forte abraço.